Esta semana nós vimos algumas reportagens que foram publicadas falando sobre a identificação de algumas células neonazistas no Brasil. Na verdade, quero mencionar uma entrevista particular aqui que saiu na Vice com a antropóloga Adriana Dias, na qual ela menciona que atualmente ela identifica mais de 300 células neonazistas no Brasil, que reúnem em torno de 4 ou 5 mil pessoas, e que ela estima que essa mensagem acaba chegando a quase 500 mil pessoas, e que esses grupos principalmente se concentram na região sul e sudeste do Brasil. A região sul, graças à grande imigração alemã que houve durante o século XIX e começo do século XX, talvez tenha uma tendência mais a adotar certas ideias relacionadas ao nazismo, porque, inclusive, alguns líderes do nazismo fugiram da Alemanha nazista e se refugiaram na Argentina, no sul do país, no Paraguai. Então você tem uma certa relação ideológica ali com esse ideal de supremacia branca, embora não seja generalizada. Nem todo mundo que é do sul do Brasil é neonazista ou tem ideias nazistas, isso é evidente. Mas você tem realmente uma tendência ali um pouco mais aflorada de achar que se você é branco você é superior aos demais. Ou se você é europeu também. Porque uma das mudanças da ideologia neonazista que se deu ao longo do século XX foi uma transmissão da ideia de raça para uma ideia da cultura. Então você teria uma cultura mais elevada entre os brancos, entre o mundo ocidental branco, do que em outras regiões também. Isso evidentemente também tem um caráter racial por trás, mas você transfere um pouco esse peso e acaba ficando mais uma questão de cultura, de produção cultural, de obra de arte, de comportamento também, de decência, de limpeza, mas que no fundo, como eu disse, carrega fortes tintas raciais. O que eu quero ler aqui é um trechinho no qual a antropóloga Adriana Dias diz o seguinte: esse governo, e ela se refere ao Bolsonaro, esse governo com certeza incentiva a existência de células neonazistas. Elas se sentem muito mais seguras hoje em dia. A maioria das células são pró-Bolsonaro e se sentem seguras por ser um governo que enxota minorias e com isso eles podem continuar a fazer discurso de ódio que esse governo não coíbe de forma alguma. Uma coisa que a gente tem que deixar muito explícita aqui, muito clara, é que extrema-direita não é sinônimo de neonazista. Os neonazistas são um pequeno grupo dentro de um grande guarda-chuva que é a extrema-direita, que inclui grupos que obviamente não são supremacistas brancos, mas também tem uma agenda ultranacionalista, de exclusão de imigrantes, de refugiados. Por exemplo, se a gente pensar na Marine Le Pen, que é a extrema-direita francesa, ela não é neonazista. Se a gente pensar no Trump, por exemplo, ele não é, a princípio, neonazista também. E nem o Bolsonaro também, precisamos deixar isso aqui bastante evidente. Mas o que há nas profundezas é que, de fato, essa retórica deles excludente, que é uma retórica excludente de minorias étnicas, religiosas, políticas, muitas vezes, perseguição a comunistas, perseguição a gays, perseguição a negros, a imigrantes, a refugiados. Isso, de fato, corrobora com a ideologia neonazista. Então, segundo a Adriana Dias, esse tipo de retórica deles é um prato cheio para esses grupos supremacistas brancos e neonazistas, porque acaba legitimando a luta deles, aquilo que eles fazem cotidianamente, que é também altamente excludente. Basta a gente pensar num exemplo que é bastante simbólico disso. Em 2017 você teve os eventos que se deram em Charlottesville, nos Estados Unidos, no qual grupos de supremacistas brancos tomaram a cidade para evitar a remoção de uma estátua de um general confederado da época da Guerra Civil Norte-Americana. Eles tomaram a cidade com tochas, foram lá e protestaram na cidade. Você tinha grupos ali que eram neonazistas também, mas nem todos também que estavam pertencendo ali eram neonazistas. Mas eram grupos, obviamente, de extrema-direita, a tal alt-right norte-americana. No dia seguinte, houve uma reação popular também, incluindo de antifas, grupos antifascistas, que foram para as ruas e acabou havendo confrontos entre essas pessoas, até que um desses supremacistas brancos pegou um carro e atropelou as pessoas, atropelou os manifestantes contra os supremacistas brancos, matando uma pessoa. Quando Trump foi publicamente falar sobre o que se deu lá, sobre a tragédia de Charlottesville, ele não condenou os neonazistas, ele não condenou os supremacistas brancos. Ele foi lá e disse assim, olha, havia pessoas boas em ambos os lados. Ou seja, você tem um lado, um grupo antifascista que está enfrentando essa retórica de ódio, de intolerância, de eliminação do outro, e você tem um grupo segregacionista, um grupo racista, um grupo excludente. O presidente dos Estados Unidos, em vez de condenar o grupo supremacista, ele vai lá e diz que tem pessoas boas em ambos os lados. Ou seja, o que ele faz é exatamente legitimar grupos radicais extremistas de direita. Ele vai lá e ele, de certo modo, passa pano para supremacistas brancos e neonazistas. E isso, evidentemente, fortalece esses grupos. Se você observar, por exemplo, a dinâmica nos Estados Unidos, desde a eleição do Trump, houve uma explosão de novos membros na Ku Klux Klan, porque isso legitima esse tipo de retórica divisiva e intolerante.
Então não é surpreendente também que no Brasil ocorra algo parecido com movimentos supremacistas brancos e neonazistas. Você tem um presidente cuja retórica também é excludente, também se move contra comunistas, gays, feministas, movimentos sociais, movimentos de lutas por direitos civis, movimentos de direitos humanos. Então você tem um presidente que se propõe contra isso e diretamente ou indiretamente também influencia nesse submundo ideológico de supremacistas brancos e neonazistas. É como se eles olhassem agora para o presidente e vissem lá, olha, esse aqui nos representa. Pode não compactuar conosco em 100% das pautas, mas em boa parte delas ele compactua também. E outro fator de união dessas pessoas, certamente, são as redes sociais. Então a internet permite que neonazistas isolados numa cidadezinha no meio do nada possam se comunicar e trocar ideias com grupos grandes em capitais, por exemplo. Isso é feito em grupos na Deep Web, na qual eles têm livre acesso e podem falar abertamente os maiores absurdos, as maiores atrocidades, e às vezes instigar e celebrar também atos de atrocidades. Se vocês estudarem os últimos atos terroristas de extrema-direita pelo mundo, como no caso da Nova Zelândia, por exemplo, você observa que esses grupos estão conectados, eles estão se comunicando, estão trocando estratégias e compartilhando a mesma ideologia altamente destrutiva. E sem dúvida nenhuma, essas células brasileiras também devem estar em contato com células europeias, células norte-americanas ou outros grupos pelo mundo. Para concluir esse vídeo aqui, eu quero ler o último trecho dessa entrevista com a Adriana Dias, no qual diz o seguinte: os jovens que são alvos do proselitismo neonazista são muitas vezes aqueles sem vida definida, sem perspectiva, sem grandes chances intelectuais ou profissionais, pois a eles é dito que são especiais, por serem brancos, e que seu espaço está sendo tomado por seus inimigos, os judeus, os negros e outros, por ações afirmativas ou outras situações. Então esse tipo de radicalismo intolerante, ele é uma consequência de crises sociais e políticas e econômicas, muitas vezes, que gera esse ressentimento em certos grupos que anteriormente estavam em posição de poder. Então eles sentem que perderam essa posição para outros grupos, outras minorias que estão conseguindo espaço na sociedade, felizmente conseguindo espaço, e na cabeça deles, eles estão reagindo a essa perda da supremacia que eles tinham anteriormente. O que eu quero saber de vocês aqui é quais estratégias são possíveis para poder combater a ascensão desse radicalismo de extrema-direita no mundo, não apenas no Brasil, mas também no mundo, e principalmente desses grupos neonazistas, que são mais perigosos ainda porque envolve a violência também. Não apenas uma retórica violência, mas também violência física que pode levar a mortes. Deixa aqui no comentário o que você pensa sobre isso, deixa o joinha, assine o canal da Carta Capital e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!